pegue aí o Salmo 90 da Bíblia Católica, quer dizer, que a gente chama de católica, ou Salmo 91 da Bíblia evangélica. A gente costuma dizer católico ou evangélica porque é assim que a gente vê no popular, viu, gente? Mas não é assim, não. A Bíblia que nós católicos seguimos, a maioria delas, a Ave Maria, as Paulinas, a Paulus, a Bíblia do Peregrino, todas elas seguem a Vulgata, que foi a primeira tradução da Bíblia feita por São Jerônimo. E ele escolheu traduzi-lo do grego. Por que do grego? Porque haviam todos os textos, o mundo havia sido dominado pelos gregos, e Jesus, já no tempo de Jesus, e as cartas do Novo Testamento estão todas em grego. Então, São Jerônimo fez a primeira tradução dos livros antigos. E eles chamam isso de Septuaginta, que eles dizem que 70 sábios fizeram essa tradução e ficou igual. Se é lenda, se é verdade, não sabemos. Quando Lutero se separa da igreja, ele escolhe que o Antigo Testamento seguir os livros em hebraico. E aí por isso que tem pedaços de livros e livros que os evangélicos não têm na Bíblia da tradução deles, porque não haviam esses textos mais em hebraico. E os salmos têm uma diferença de numeração, exatamente porque eles seguiram outra tradição. Hoje, os estudiosos do Centro de Estudos de Jerusalém, que é formado por padres, pastores e rabinos, e se dedicam a procurarem cada vez mais traduzir os manuscritos. Para vocês terem ideia, não existem manuscritos originais. Não existem. Existem cópia da cópia da cópia da cópia, e isso envolve um estudo muito grande. Volta e meia encontram fragmentos, usam a ciência para poder chegar no texto mais preciso. E é por isso que a gente usa o Salmo e os evangélicos usam os Salmos com uma numeração diferente. Nesse caso, o nosso é o Salmo 90, para eles é o 91, mas é o mesmo Salmo. E quando você traduz para o português, aí você vai ter mais um desafio ainda. A Bíblia evangélica, a maioria delas brasileiras, são traduções da Bíblia americana. Não foi traduzido para o português. É a tradução para o inglês e do inglês para o português. E todos aqui, os que têm um pouquinho de noção, sabem que a língua inglesa tem um monte de palavra que eles não têm, e a gente tem muito mais palavras do que eles. Por isso a nossa tradução é muito mais perto do latim, que traduz do grego, porque são línguas latinas. Então, carrega uma precisão para o português um pouquinho maior. Eu estou explicando isso porque, se você for aí no meio da maioria das pessoas, até pastores, como eles não sabem direito a história, eles acabam dizendo que aqueles livros não são válidos, ou que a numeração certa é a deles, por pura competição. Enquanto que é importante saber por que as coisas são diferentes. E, neste caso, não tem errado e certo. Tem uma escolha. Não é? E a nossa escolha é mais antiga, porque ela é uma escolha que vem desde o início da igreja. O Salmo 90 era um salmo que era utilizado pelos judeus para fazerem exorcismo. Eles diziam, e o judeu é muito supersticioso, o português também, se vocês forem estudar um pouquinho, são cheios dessa coisa. Nós temos muita superstição no Brasil que veio dos portugueses, né? Aquela coisa de entrou por uma porta, se sair pela outra, não sei mais o quê, coloca a vassoura atrás da porta. Isso dá certo, é você avisar a visita que você colocou a vassoura atrás da porta, né? Senão não dá muito certo. Mas são muitas superstições, na verdade. E o judeu era muito supersticioso, muito medroso também. Então, durante a noite, não tinha luz, eles achavam que os demônios ficavam escondidos atrás das árvores. E aí eles usavam este texto, que era o texto que eles usavam por libertação.
E nós trouxemos essa tradição. Quer dizer, se esse texto era usado já naquele tempo, nós costumamos, quando a gente quer pedir libertação, rezar o Salmo 90. E aí eu vou fazer uma pergunta para você e eu quero que você faça para o teu irmão. Pergunte para ele, você reza o Salmo 90 na sua casa de vez em quando? Tinha uma famosa pregadora que dizia que a gente devia imprimir o Salmo 90 e pôr debaixo da cama, pôr detrás da porta, pôr não sei aonde. Só que só funciona se você rezar, viu, gente? O papel não liberta nada, né? Então, é melhor você pôr num lugar onde você vai ver e vai lembrar-se de fazer a oração do Salmo 90. Eu procuro quase todos os dias fazer o Salmo 90, pelo menos uma vez na minha oração. Aconselho a fazê-lo, tá bom? 2 orações que eu gosto muito de fazer quase que diariamente, aconselho vocês a fazer. Quer dizer, eu tenho um monte, mas 2 que eu sugiro sempre, que é Efésios 6:10, que é a armadura do cristão, e o Salmo 90. E hoje nós vamos fazer aqui no grupo a oração do Salmo 90 pelo grupo, pelas nossas casas, pelo lugar que nós trabalhamos e pelo lugar que as pessoas que nós conhecemos, vivemos, convivemos, trabalham também. Então você primeiro pensa em cada um desses lugares, visualiza, fala no teu coração que você já está pedindo que o Espírito Santo vá lá, que o Espírito Santo vá levando o seu poder e sua graça lá naquele lugar. Nós clamamos e pedimos, Senhor, reveste aqueles lugares onde trabalhamos, onde nós temos que andar, as nossas casas, a rua pela qual caminhamos, o ônibus que você pega, o carro que você dirige, a bicicleta que você anda, também as pessoas da sua família. Pede que nesse momento o Espírito Santo esteja agindo em todos esses lugares e que pela tua oração a libertação possa acontecer. E aí, como eu não sei se todos estão com a mesma tradução que eu, que está da Ave Maria, acho que é melhor eu ler e os outros repetirem, porque tem alguns que também não estão sem a Bíblia, tá bom? Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, dize ao Senhor: sois meu refúgio e minha cidadela, meu Deus em quem eu confio. É Ele que te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas plumas. Sob suas asas encontrarás refúgio. Sua fidelidade te será um escudo de proteção. Tu não temerás os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem o mal que graça ao meio-dia. Caiam 1000 homens à tua esquerda, e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Porém verás com teus próprios olhos, contemplarás o castigo dos pecadores, porque o Senhor é teu refúgio. Escolheste por asilo o Altíssimo. Nenhum mal te atingirá, nenhum flagelo chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele mandou, que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Sobre serpente e víboras andarás, calcarás aos pés o leão e o dragão.
pois que se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Quando me invocar, eu o atenderei. Na tribulação, estarei com ele. Hei de livrá-lo e o cobrirei de glória. Será favorecido de longos dias e mostrar-lhe-ei a minha salvação. Agora você levante a sua mão e livremente reze pedindo agora que toda a proteção, toda a graça de Deus, todo o poder do Espírito esteja te envolvendo, que o mal não arme cilada sobre a sua vida, que o maligno não trace perdições para a sua casa, que a luz do Senhor se estenda sobre você. Vinde, Senhor, com teu poder infinito agora e age, Senhor, poderosamente sobre nós. Envia, Senhor, o teu Espírito agora para que tenhamos a autoridade de Jesus. E no nome de Jesus, repreendemos todo mal, toda ação diabólica, todo o poder das trevas. Em nome de Jesus, clamamos que toda a nossa casa esteja liberta, toda a nossa vida esteja liberta, todo o nosso trabalho esteja protegido, todas as nossas ações sejam prósperas. Envia, Senhor, agora teu poder sobre todas estas coisas e pavimenta, Senhor, o nosso caminho para o céu. Clamamos, Senhor, agora a sua glória poderosa. Senhor, coloca teus anjos aqui, Senhor. Toma, Senhor, com teus anjos agora esse grupo de oração, para que possamos, com toda alegria, com todo o poder, Senhor, estarmos junto com eles no teu louvor. Nós pedimos a intercessão de todos os anjos no céu e da Virgem Maria, para que Jesus derrame hoje o seu Santo Espírito como uma chuva de graça sobre nós. Clamamos, Espírito Santo, vem agora nos abastecer, vem agora nos conduzir e nos dirigir. Assim como viestes no dia de Pentecostes e destes a coragem, a força e o vigor, para que aqueles discípulos pudessem cumprir a missão que lhes foi dado, pedimos agora o Espírito para que nos conceda a graça de viver a missão que nos foi dada. Envia, Senhor, esse Espírito para reacender o ânimo e a força em nosso coração. Toca, Senhor, o nosso coração, muitas vezes abatido e cansado. Derrama, Senhor, o teu Espírito para falar conosco e nos mostrar, Senhor, cada passo que devemos dar e para nos impedir de cair nas ciladas malignas. Teu Espírito nos guie, Senhor. Peça ao Espírito Santo que te guie. Peça que a graça dele esteja com você. Espírito Santo, peço, vem comigo, vem cobrir-me, vem fortalecer-me, vem guarnecer-me. Todas as palavras que te atacam, todas as pessoas que lançam sobre você maldições, que lançam através da inveja, através de intenções de que você possa andar para trás, que desejam sobre você doenças, que dizem sobre você coisas que você não tem. Neste momento, a mão do Senhor quebra e expulsa da nossa vida tudo aquilo que está sendo armado no céu maligno, na terra maligna e no inferno. Tudo aonde os anjos malignos povoam, Senhor, nós desarmamos agora com o poder do Espírito Santo, nós desarmamos agora com o sangue de Jesus, nós levantamos a espada de São Miguel, nós clamamos o poder de São Rafael e São Gabriel, e clamamos, Senhor, São Miguel Arcanjo neste lugar, e o poder de Deus venha agir para que Jesus seja glorificado e nada possa, Senhor, destruir nossa caminhada e nossa jornada. Senhor, toda enganação mental, toda confusão mental, pessoas que ficam ouvindo vozes, pessoas que estão sentindo muitas vezes a cabeça pesada, em nome de Jesus agora vem o alívio do Espírito para te libertar. Vem fluindo em nós, Espírito Santo, agora. Vem restaurar, Senhor, a imagem sua dentro de nós. Fomos criados à tua imagem e semelhança e te pedimos agora, Senhor,
Vá restaurando, Senhor, esta imagem, Senhor. Vai restaurando. Vai, Senhor, polindo, Senhor, esse espelho que reflete a tua face. Vai agindo, Jesus. Vai agindo, Jesus. Vai agindo, Jesus. Tem um texto que eu acho muito lindo. Naquele tempo de Jesus, não haviam espelhos como nós temos hoje, que é o vidro tratado com mercúrio, sei lá que outros produtos hoje já existem que tornam os espelhos mais precisos. Não é? Naquele tempo, o único jeito de se ver ou era na água, com as distorções da água, ou polindo, não é? O metal. Então, a prata polida, o ouro polido, refletia a imagem. Era como a pessoa tinha. O espelho que tinha era isso. E esse texto diz que o Espírito Santo vai nos polindo até que a gente reflita a imagem verdadeira nossa, que é a imagem de Deus. Então, todos nós refletimos a imagem de Deus, mas refletimos de forma totalmente distorcida. Não é porque somos um espelho distorcido. Mas na medida em que o Espírito Santo vai polindo, 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 nós vamos cada vez ficando mais e mais irradiando a face de Jesus. Então pede para Jesus que você se coloque na mão dele para que ele possa ir polir esse espelho que somos nós da sua imagem, que o Espírito Santo vá fazendo essa obra para a gente poder refletir a imagem de Jesus. Que as pessoas, quando nos olharem, consigam ir percebendo a imagem de Jesus. Na medida em que o Espírito Santo vai agindo em nós, a gente vai refletindo mais, as pessoas vão percebendo em nós a presença de Jesus. Às vezes pouquinho, às vezes bem distorcido, mas na medida em que o Espírito vai agindo, nosso reflexo vai ficando mais parecido com Jesus. Nós pedimos agora, Jesus vai agindo para nos polir, para ir fazendo com que você, eu, cada um de nós reflita para os outros a face de Jesus. Senhor, vai fazendo, Senhor, essa obra do teu Espírito em nós, Jesus. Dá-nos, Senhor, este acesso ao teu coração capaz de fazer com que cada vez nós estejamos mais, Senhor, mais polidos, mais parecidos contigo, Senhor. Quero que você feche os teus olhos e diga para você mesmo, quem eu sou? E essa é uma resposta para você dar para você mesmo. Quem eu sou? Quem eu sou? Quem eu sou? Quem eu sou? Agora você pode sentar e abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13. Mateus 16, 13 diz: chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo? Jesus então lhe disse:
Feliz Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue quem te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Palavra do Senhor. Jesus caminhava com seus discípulos e ele muitas vezes usava este adjetivo de Daniel, profeta Daniel. O que dizia a profecia do profeta Daniel? Que eles veriam vir sobre as nuvens do céu um como um filho do homem. E esta profecia de Daniel era uma profecia que falava do Messias, falava do Salvador, falava da esperança de Israel, de que viria um Salvador. Como é que viria esse Salvador? Haviam muitas correntes. Haviam os zelotas, que achavam que iria surgir no meio deles um grande soldado militar, alguém que fosse muito competente e poderoso, reuniria toda a nação e faria o que Macabeus fez no tempo dos Macabeus, que enfrentou o império e ficou livre. Simão Macabeus liberta Israel dos imperadores da época que dominavam todos os lugares. Um dia você gaste seu tempo para ler os livros dos Macabeus, vale a pena. Eles esperavam um libertador assim, que fosse temente a Deus, servindo a Deus e que pudesse levá-los a uma vitória militar de libertação. Havia os essênios. Os essênios, eles iam para o deserto e diziam que Deus ia enviar do céu com um poder milagroso e queimar todos os romanos e libertar ele de todos sem que eles tivessem que fazer nada a não ser ir lá rezar e pedir que viesse do céu o fogo que iria fazer toda a obra de Deus. E aí eles viviam no deserto ou próximo das cidades, nessas comunidades essênias. Haviam os saduceus, que achavam que o Messias viria e eles precisavam fazer um grande acordo político. Então eles negociaram com Roma, ganharam cargos, se tornaram sacerdotes, se tornaram pessoas influentes, ficavam com a parte do recurso e faziam os acordos porque o Messias iria aparecer dentre eles alguém que fosse uma grande autoridade ou filho de uma grande autoridade. E haviam os fariseus, que eram uma pequena seita naquele momento, que eram fanáticos pela lei e achavam que o Messias não tinha vindo ainda, porque o povo era devagar, não cumpria os preceitos, não vivia de acordo com a lei como devia, então em castigo. Enquanto o povo todo não vivesse toda aquelas exigências do Antigo Testamento da lei de Moisés, o Messias não ia chegar. Era isso que eles viam. O povo tinha também alguns profetas malucos que existem em livros até hoje, o Apocalipse de Enoque, o Apocalipse de Moisés, que eram livros inventados, mas era para dizer para o povo que o Messias estava chegando. E o povo acreditava naquele sofrimento que estavam vivendo, principalmente os que podiam pagar imposto, quem não podia, então, estava numa situação bastante difícil. Pois bem, cada um desses grupos tinha uma opinião sobre quem era o Salvador. E eles, por isso, tinham dificuldade de aceitar Jesus quando se manifestou, porque não era do jeito que eles imaginavam. Jesus, por mais que dissesse uma palavra clara da profecia de Daniel, eles não o viam como aquele que estava chegando, porque não estava chegando nas nuvens do céu. Daniel viu como um filho do homem vindo sobre as nuvens do céu. Jesus não, nasceu lá, eles viram, nasceu lá em Belém, depois morou lá na Galileia durante 30 anos com seu pai, todo mundo conheceu ele, com sua mãe.
Era difícil se encaixar no que eles esperavam. Pois bem, gente, por que eu escolhi essa palavra? Porque ela ensina algo sobre nós também. Muitos de nós ficam muito atentos ao que os outros pensam que nós somos. E tentam fazer da sua vida aquilo que os outros esperam que nós sejamos. E quando nós não conseguimos, ou não fazemos, ou não queremos fazer aquilo que esperam que nós sejamos, nós mesmos ficamos frustrados conosco por aquilo que é dos outros. E muitas vezes nós deixamos de ser quem somos para sermos quem pensam ou querem que nós sejamos. Se Jesus tivesse feito isso, ele não teria nos salvo, porque não havia ninguém que achasse que o caminho era ele morrer na cruz. Ninguém achava que esse era o antídoto contra Satanás e contra a morte, e que a sua ressurreição era de fato não uma hipótese diferente. É muito mais fácil, vocês sabem disso, acreditar na reencarnação. Porque aí não dá muito trabalho. Fala, vai morrer, depois vai entrar aí num outro corpo que vai nascer em algum tempo. Agora, acreditar que a ressurreição de Jesus já te dá salvação é mais difícil, sabia? Pois bem, quantas vezes nós estamos envolvidos no que os outros esperam de nós ou pensam de nós? E aí eu vou dizer para você, quando eu fiz essa pequena dinâmica e você pegou uma pessoa estranha, eu não sei o que ela falou com você, mas eu garanto que ela não falou nada que fosse profundamente real da sua vida. Só coisas externas, alguma coisa, não sei, talvez alguém tenha tido uma inspiração de você, mas a grande maioria não. Só que tem um outro detalhe. Às vezes, nós conseguimos escapar de nos ver a partir dos olhos dos estranhos. Não é? É difícil, gente. Quanto mais as pessoas distantes pensam que você é aquela pessoa, você mais quer parecer com ela. Se eles esperam que você seja uma pessoa totalmente digna, então você tem que fazer aquele esforço para ser, quase se mata para ser, e ainda por cima não faz direito, né? Porque o que é ser isso? Tem também aquele que está ao nosso lado, que nos conhece, mas não sabe de verdade quem nós somos. Então, o teu marido, o teu filho, a tua mãe, então, pensa que sabe tudo do filho. E sabe muito. Sabe muito. Porque desde pequeno carregou no seu seio, viu todas as coisas, sabe o que são os suas manhas, sabe suas coisas. Mas há o risco de você querer ser o que aqueles que te conhecem querem fazer com que você seja. Eu acho que você deve seguir o caminho do seu pai. Eu acho que você deve seguir o caminho da sua família. Eu acho que essa tua personalidade, que é igual a do fulano, que é hereditária e que realmente interfere na sua vida, mas ela não é você. Nem as doenças que são hereditárias, nem o caráter hereditário, ele pode estar em você, mas ele não é você. Ele não vai ser exatamente igual, por mais que você possa, muitas vezes, repetir as coisas que já aconteceram. E aí vem a terceira situação, é você mesmo olhar para você. E aí eu tenho uma coisa muito dura para dizer para vocês. Pouquíssimos de nós conhecem a si mesmo. E aí você se surpreende com uma reação, ou você se surpreende com algo que você fala, meu Deus do céu, eu não posso ser assim. Já pararam para pensar em algumas coisas assim? E que mexeram na nossa vida, quem é mais velho já aconteceu, quem é mais novo vai acontecer. Jesus pergunta então para os seus discípulos, quem dizem que eu sou? E olha as coisas que disseram,
que você é Elias. O Elias já morreu há muito tempo. Ele não morreu, foi arrebatado para o céu. Mas não era Jesus. É o Jeremias. Mas o Jeremias não morreu? Morreu. Ah, um outro profeta. Mas não falaram quem ele era. E quando ele pergunta para os discípulos, quem vós dizem que eu sou? Veja que na hora que Pedro, movido pelo Espírito Santo, disse a verdade sobre Jesus, e aí ele vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o que disse Jesus para ele? Jesus disse, bendito és, filho de Jonas. Jesus faz questão de dizer que o conhece profundamente e fala, você disse isso não é porque você conseguiu perceber quem eu sou, mas porque o Espírito Santo te revelou. Então, se tem uma coisa que nós precisamos muito na nossa vida, é que o Espírito Santo vá revelando em nós quem de fato nós somos. E só o Espírito Santo pode revelar e fazer com que apareça exatamente a pessoa que eu sou e que você é. Porque debaixo do que a gente mesmo vê, tem quilos de trauma, pacotes de convivências que foram nos deformando. Milhares de segmentos que fizemos pensando que estávamos seguindo certo e foram nos maquiando. Pois bem, debaixo de toda essa maquiagem, de todas estas máscaras, de todas estas deformações, existe alguém que somente o Espírito Santo é capaz de revelar e restaurar. E por isso que Jesus se surpreende e automaticamente diz para Pedro quem ele é. Pedro jamais imaginou que ele seria a pedra sobre a qual edificarei a minha igreja. Nenhum momento Pedro se achou isso. Mas naquele momento Jesus fez questão de revelar o que ele não via e o que ele nem sabia como ia ser. Vamos lembrar que depois da morte e ressurreição de Jesus, Pedro ainda não sabia o que era a sua função. E ele, inclusive, criou confusão com Paulo por causa de comidas da evangelização dos pagãos. Teve dificuldade com Marcos. Quando ficou preso, foi para a casa da mãe de Marcos. Pedro vai descobrindo a sua missão até cumpri-la em plenitude, quando em Roma é crucificado de ponta cabeça. Você é alguém que somente o Espírito Santo pode revelar e restaurar. Restaurar. E isso faz uma diferença imensa para a tua felicidade. Porque quando você consegue ver isso e ser isso, então as outras coisas não te pesam mais. O que pensam e os que pensam que te conhecem, e até você mesmo não se oprime mais. Você se torna alguém livre. Livre. Maravilhoso, não é? Então nós vamos rezar e pedir para o Espírito Santo, vamos ficar de pé, que ele comece essa obra do jeito dele. Sabe, isso daí, gente, exige tempo com Jesus. Tempo com Jesus. Não dá para Jesus te restaurar se você passar muito pouco tempo com ele. Não adianta estar seguindo Jesus e fazendo um monte de coisa para Jesus, se você não gasta tempo com ele para ele ir fazendo essa restauração. Bom, eu não uso maquiagem, mulher que usa maquiagem. Tem maquiagens que são ótimas, que não saem com água, que são as que ficam mais, não tem isso? Só que depois, na hora de tirar, elas dão mais trabalho, você tem que ter um produto, não tem? Para poder tirar, senão ela não sai. Estou enganado? Eu imagino que seja assim. Não é mesmo? Então é mais ou menos, gente. Tem coisas que já
ficaram tão grudadas em nós que a gente precisa que Jesus venha restaurar. Esses dias eu vi um amigo meu que foi morar no sítio, resolveu a aposentadoria dele, comprar o sítio, trabalhar na terra. E esses dias ele postou uma foto, não é? De trabalhar no sítio, estava magro e queimado de sol assim, que eu falei, mas essa não é tua cor, não é? Imagina o trabalho de Jesus para restaurar tudo o que nós já fomos colocando em cima de nós. Pois é, mas isso é muito importante para nós mesmos sermos felizes. A gente passa a viver em função dos outros. A gente passa, quantas mulheres ou quantos homens deixam de ser o que são para serem o que o outro quer que eles sejam. Por um lado, pode ajudar em viver em harmonia. Por outro, o melhor seria você fazer isso sendo você mesmo. Põe a mão na sua cabeça e pede ao Espírito Santo que ele venha te restaurar aquilo que você é. Aquilo que de fato ele criou você para ser. Aquilo que ele agiu para que você pudesse exalar, refletir, manifestar. Você não está aqui para ser o que os outros esperam de você. Você não está aqui nem mesmo para ser as expectativas que você mesmo criou, mas para ser o que você é. É maravilhoso quando Moisés pergunta quem ele vai dizer para o povo que é o Deus deles. E ele diz, eu sou aquele que sou. Quer dizer, é ser o que se é. Por isso essa imagem de Deus em nós quer ser restaurada para sermos aquilo que ele nos fez para ser. E você pode dizer, eu quero, Senhor. Eu quero, Espírito Santo. Eu aceito essa ação em minha vida agora. Amém.